Olá, alunos! Nós vamos falar hoje sobre a aula 2, que diz respeito aos direitos e deveres do paciente. Mais uma vez, meu nome é Tarciane Marinho Albuquerque de Vasconcelos Cruz e eu venho apresentar para vocês os objetivos dessa aula, que diz respeito a tomar conhecimento dos direitos e deveres do paciente e refletir um pouco acerca desses principais pontos, né, do tema que a gente está aqui abordando hoje. Então, alguns conceitos que se dizem respeito aos direitos do paciente são aquelas regras, né, que o próprio paciente pode exigir numa condição de estar hospitalizado, de estar institucionalizado, e que os profissionais têm de atender eticamente a esses mesmos parâmetros, para que se possa haver um convívio social adequado, saudável e equilibrado nessas instituições, não é mesmo? Então, vamos elencar aqui a maior parte dessas regras, né, desses parâmetros que são utilizados e entender que muitas vezes as pessoas não sabem o que é que pode ser ou não direito do paciente, né, o que é direito e o que é dever desses pacientes. É importante enfatizar aqui que essa aula ela parte dos pressupostos estabelecidos pelo Sírio-Libanês, que é tido como um hospital de referência aqui nacionalmente falando. Então, vamos aqui agora conversar um pouco sobre esses direitos, elencar aqui esses direitos do paciente. Um dos direitos do paciente diz respeito a ele ser tratado com dignidade, respeito, dedicação, humanidade por todos os colaboradores da instituição, sem qualquer preconceito ou discriminação, respeitando a sua individualidade. Então aqui a gente vê que são, no caso, abarcados, né, alguns dos princípios que a gente já conversou, princípios éticos, né, respeitar o outro, né, a não ter preconceito, não ter discriminação, mesmo havendo divergência, né, de cultura, de individualidade. Então, aqui a gente atende a alguns benefícios, né, dos princípios éticos já estabelecidos. O segundo diz respeito a ser identificado e tratado por seu nome e sobrenome, e não por códigos, números, sobrenome de sua doença ou de forma genérica, desrespeitosa e preconceituosa, né? Então, antigamente, historicamente, a gente sabe que os pacientes eles eram classificados com relação à gravidade da doença. Eles muitas vezes eram registrados através de numerações, né? Eles nunca o médico sabia explicar qual era o nome da pessoa, ele não se referia à pessoa pelo nome. E isso, ao longo dos anos, foi evoluindo de forma que foi compreendido como uma falta de respeito àquele indivíduo que está enfermo e que está ali necessitando de cuidados num momento da vida frágil, né? Que ele está sensível, que ele está precisando de o máximo de cuidados possíveis e de sensibilidade por parte daqueles que estão cuidando dele, que são responsáveis pela vida daquela pessoa. Então, é importante sim que nós saibamos, né, que um dos direitos do paciente que atende aos princípios éticos é chamá-lo pelo seu próprio nome, né, atender ele pelo seu próprio nome e respeitá-lo diante da sua individualidade, da pessoa que ele é, da sua idade, do seu gênero e de tudo que o compõe. Ainda, nós podemos citar como direito do paciente identificar as pessoas responsáveis pelo seu tratamento, seja lá direta ou indiretamente, por meio de uniformes, crachás, posicionados em lugar que seja fácil a visualização e que devem constar o nome, foto e a função do indivíduo. Então, aqueles profissionais que não identificam, né, corretamente os seus EPIs, né, suas vestimentas, né, de trabalho, eles estão indo de encontro com princípios éticos, né, do paciente poder identificar essa pessoa, saber quem é que está tomando seus cuidados, não é isso? Além disso, é muito importante, né,
o sigilo, né, a confidencialidade, que a gente já veio conversando. E nada mais do que importante de se respeitar a privacidade desse indivíduo também. A privacidade, a individualidade, a integridade. Então, tudo isso tem que ser assegurado desde a internação até a alta desse indivíduo. Além disso, é importante que exista a indicação de um familiar responsável para decidir em seu nome acerca de um tratamento, caso ele seja impossibilitado de fazê-lo. Então, normalmente, um ente que esteja ali, provavelmente no término de sua vida, onde já exista um prognóstico de que essa pessoa vai ter problemas, né, de ter consciência futura, então ele pode elencar ali um parente, um responsável legal para que isso não precise acontecer, de ele precisar tomar a decisão quando ele está impossibilitado de fazer, certo? Além disso, outro direito do paciente é poder buscar também uma segunda opinião acerca de diagnóstico, tratamento que lhe for apresentado. Então, esse paciente, ele pode muito bem se substituir o médico responsável pelo atendimento a qualquer tempo que ele desejar, quando ele lhe couber e for pertinente, certo? Então, muitas vezes ele não concorda, né, com o tratamento que lhe foi dado, tanto pelo médico como pelo enfermeiro ou qualquer outro profissional de saúde, e isso pode ser discutido, pode ser conversado e respeitar a decisão desse indivíduo, né? Isso cabe aos princípios éticos também, de estar ciente das vontades desse paciente e de poder atendê-los corretamente, né? Desde que isso não faça mal à sua saúde, né? Desde que seja de forma coerente, concisa e que faça sentido. Ainda nós temos que um dos direitos do paciente é receber informações claras, objetivas, compreensíveis, né, sobre sua doença, sua hipótese diagnóstica, quais os procedimentos que vão ser realizados ou que já foram realizados, quais os exames, tudo que ele vai perpassar pelo seu tratamento, no sentido de medicações, de duração, de efeitos colaterais, de riscos, benefícios, né? Quais são os inconvenientes que vão existir de determinada droga, de determinado exame, o procedimento cirúrgico, o que quer que seja, se for invasivo ou não a ser realizado. Então, ele deve e pode e precisa consentir ou recusar de forma livre qualquer um desses procedimentos, seja de forma voluntária e esclarecida, né? Desde que isso não prejudique a vida, lembrando que a vida é um bem supremo, né, que é um princípio primordial, né, do princípio ético primordial, mas levando em consideração todos os fatores envolvidos quando se faz uma avaliação ética da situação, o que a gente prioriza realmente é a vida do paciente. Se estiver indo de encontro com suas tomadas de decisões, vai se prezar pela vida, mas no caso, quando isso não cabe, a gente deve sim atender às vontades desse indivíduo. Ainda, o paciente tem todo o direito de ler seu prontuário, ele pode exigir seu prontuário se ele quiser uma cópia, e esse prontuário ele deve ser devidamente legível, né? Muitas vezes a gente se depara com situações no hospital em que os profissionais de saúde, eles tendem a utilizar muitos códigos, muitas vezes códigos que não são padronizados, códigos que são do dia a dia do indivíduo, mas que não são códigos oficiais. E isso pode prejudicar a compreensão do paciente, ou às vezes a letra, né, ilegível, e isso também prejudica. Então, são coisas a serem consideradas e que podem estar ferindo, sim, os princípios éticos desse paciente. Então, como eu já falei, ele pode solicitar uma cópia a qualquer momento que ele quiser, de acordo com a lei vigente. Ainda, como a gente já vem conversando há algum tempo, é necessário que possa ser preservada
a crença espiritual, religiosa, né? Que esse paciente ele possa receber ou recusar assistência moral, psicológica, social, religiosa e que ele tem direito, cujos esses direitos também são extensivos aos seus familiares, certo? Então, eles devem ser acolhidos, né, integralmente, de forma holística, humanizada, de forma equilibrada, né? Tudo isso para que essa convivência possa ser tranquila. Lembrando que é um indivíduo que está no seu momento de vida mais frágil e que ele vai ter sensibilidades, ele vai estar à flor da pele, vai precisar de apoio social, de apoio emocional, psicológico, familiar, né? Muitas vezes aquele ente querido ali está no seu lado, vai fazer uma diferença fundamental para a melhora ou não desse paciente. Então é importante que um profissional de saúde ele considere tudo isso e que ele seja bastante sensível a toda essa situação. Então, esse paciente ele também deve ser prévio e expressamente informado e poder consentir ou recusar de forma livre ou voluntária quanto ao tratamento proposto, for total ou parcialmente experimental. Então, lembra que quando eu falei de pesquisas científicas, o paciente ele deve sim ser informado e deve assinar um termo de consentimento, né? Não é assim. Esses protocolos de pesquisa eles fazem jus, né? Eles seguem etapas que devem ser respeitadas e que precisam da anuência do indivíduo, do paciente. Ainda nos direitos do paciente, nós temos que esse paciente ele deve ser, esse usuário, esse cliente, ele deve ser devidamente orientado e treinado, se necessário, sobre como conduzir o seu tratamento após a alta. Então, deve sim ser conversado com ele, explicado tudo que foi feito, o que pode vir a ser feito e como ele deve agir em casa. Se ele precisar fazer curativo, os procedimentos que ele precisar, às vezes o profissional de saúde deve até entrar em contato com ali aquele nível, aquele local, se existe algum serviço de saúde que dá suporte, né, para poder estar orientando esse paciente em conjunto com o hospital e estar ajudando, né, dependendo da situação. Às vezes é uma pessoa acamada, uma pessoa que precisa de home care, e isso tudo vai ser considerado nesse momento da alta e vai tentar sanar essas necessidades desse paciente. Outro direito que o paciente tem é de se recusar livremente a qualquer tempo de riscos e procedimentos que ele acredita que não façam jus ao seu tratamento, né? No caso, diagnósticos, terapêuticos, avaliações clínicas, desde que a vida não esteja, né, sendo posta em risco, né? A gente viu, mais uma vez, eu vou aqui enfatizar que a vida é o bem supremo e que ela, eticamente falando, está acima de qualquer um outro princípio ético. Ainda, o paciente ele pode interromper tratamentos indesejados que visem prolongar a sua vida, como eu já conversei aqui, a questão do término da vida, né? No Brasil a gente não tem a eutanásia, ela não é respeitada, mas no que diz respeito à qualidade de vida, a gente pode sim fazer algumas coisas com relação aos desejos do paciente e dos seus familiares, caso o paciente tenha delegado a algum parente quando ele estiver impossibilitado. Ainda, podemos disponibilizar ao paciente e seus familiares informações claras, de forma a trazer esclarecimentos com relação aos procedimentos necessários de doação de órgãos e tecidos, caso seja vontade e a crença desses familiares permitam. Ainda, ser criança ou adolescente. Quando a criança ou adolescente, esse paciente ele tem que estar de acordo, todo que é envolvido a ele na instituição, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 90. Ou seja, deve ser assegurados entre eles a permanência de tempo integral dos pais ou responsável ao seu lado,
que até um tempo desse, né, não muito tempo atrás, as crianças eram amarradas na cama, no caso na maca, e não tinham direito a ter seus entes queridos como acompanhamento. Eram as enfermeiras que ficavam responsáveis pelo cuidado e assistência e tudo relacionado à criança. E com o Estatuto da Criança e do Adolescente, isso pôde ser assegurado nesse direito em relação aos acompanhantes dessa criança. Ainda os idosos, né, também tem que atender ao Estatuto do Idoso, Lei 10.741/03, e deve ser assegurado, em especial, a permanência caso a internação ou observação do acompanhante também em tempo integral, salvo determinação médica em contrário. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós concluímos aqui, então, a primeira parte, né, dessa aula. E a seguir nós estaremos voltando para a segunda parte, que diz respeito aos deveres do paciente. Muito obrigada.